Quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024, começa agora o Piques News. Veja os destaques desta edição. Paraná busca melhorar planejamento e gestão de recursos. Iniciativa reúne representantes de todas as regiões do estado. Empresa indiana investe 55 milhões no Rio Grande do Sul. Nova fábrica de tratores será construída em Araricá, no Vale dos Sinos. Lula recebe Blinken em Brasília. Chefe da diplomacia dos Estados Unidos cumpre agenda no Brasil. Lavrov chega para encontro de chanceleres no G20. Rio de Janeiro cedia encontro de líderes. Daniel Alves é intimado a comparecer ao tribunal. Expectativa é que sentença seja lida nesta quinta-feira. Crianças no Teatro volta na próxima semana. Com 190 apresentações, edição 2024 começa nesta segunda-feira na Rede Pública do Paraná. E você vai ver ainda: bombeiros de Santa Catarina salvam mais de 3 mil vidas neste verão. Estado registra 42 mortes por afogamento, 35 em locais sem guarda-vidas. Essas e outras notícias a partir de agora no Piques News. Olá, obrigada pela companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 8h02. O governador em exercício no Paraná, Darcy Piana, instalou o Conselho Gestor Estadual do Programa Paraná Produtivo, visando fomentar o planejamento de longo prazo e atender demandas regionais. O conselho, que é formado por representantes do Poder Executivo, setor produtivo e de 15 regiões do Paraná, vai identificar potenciais e carências em cada local. A proposta é definir prioridades para um desenvolvimento produtivo integrado entre municípios, incluindo obras de infraestrutura, alocação estratégica de recursos e estímulo a vocações econômicas. O objetivo é garantir uma distribuição equitativa de recursos. Eu acho que nós damos um grande passo hoje aqui na montagem, na aprovação desse conselho, e eu tenho certeza que o Estado sairá ganhando com esse evento de hoje. O Conselho Gestor faz parte da segunda fase do programa iniciado em 2021, ampliando a atuação para todas as 15 regiões do estado. O secretário estadual do Planejamento, Guto Silva, destaca a importância de ampliar os horizontes, visando eficiência nas políticas públicas e participação da sociedade nas decisões. E o nosso papel é justamente isso, criar novos mecanismos, instrumentos de planejamento a longo prazo, para que o gestor público não olhe sempre a próxima eleição. Ele possa ter um olhar a longo prazo e permitindo que a sociedade participe. Então, o que nós estamos instituindo hoje é o Comitê Gestor dessas governanças regionais. O Paraná é dividido em 15 governanças regionais, onde cada governança regional participam prefeitos, vereadores, entidades regionais, entidades estaduais, como FIEP das indústrias, FAEP da agricultura, representadas com seus representantes da região. E isso permite criar um caldo de planejamento territorial, regional. É muito importante a criação desse conselho, porque as regiões trabalhavam individualmente. Hoje, com a criação do conselho, nós temos como trabalhar em conjunto, né? E colocar as dificuldades de cada região dentro do planejamento do Estado. Os benefícios desta integração ocorrem quando os recursos que irão atender demandas locais são distribuídos de forma justa, promovendo a participação e transparência, sendo capaz de reduzir desigualdades regionais. Agora estamos numa fase com todas as regiões do Paraná participando desse debate. É muito importante o planejamento, a priorização, a colocação dessas prioridades no plano plurianual e, consequentemente, no orçamento de cada ano do Estado do Paraná. E o projeto Crianças no Teatro, uma iniciativa do governo do estado do Paraná, realizada pela Secretaria de Estado da Cultura e Palco Paraná, retorna com as atividades na próxima segunda-feira.
O projeto oferece a crianças de 6 a 12 anos o acesso gratuito a apresentações e experiências teatrais enriquecedoras. Entrando na segunda edição, o circuito de apresentações inicia na segunda-feira no Palco Guairinha, em Curitiba. Neste ano, o projeto irá percorrer 19 municípios paranaenses, cobrindo todas as macro-regiões histórico e culturais do Paraná. Ao todo, serão 190 apresentações. A iniciativa contribui para a formação cultural de crianças em todo o estado e tem como objetivo fundamental democratizar o acesso à cultura e promover a inclusão social. O projeto busca estimular o hábito de frequentar o teatro e fomentar a circulação de companhias teatrais paranaenses, enriquecendo o cenário cultural do estado. A programação completa você confere no site da Agência Estadual de Notícias. A empresa indiana Mahindra Rise anunciou investimentos de 55 milhões de reais no Rio Grande do Sul. Uma fábrica de tratores será instalada na região do Vale dos Sinos. O anúncio foi feito em solenidade no Palácio Piratini, sede do governo gaúcho. Com foco em máquinas agrícolas, a empresa indiana investirá 55 milhões para implementar a nova unidade no município de Araricá, na região do Vale dos Sinos. Atualmente instalada no município de Dois Irmãos, a empresa completa em outubro 8 anos de presença no estado. Com a nova unidade, a previsão é que a produção no Rio Grande do Sul triplique, saltando dos atuais 2,6 mil tratores por ano para 8 mil máquinas anualmente. Além disso, a expectativa é de que, com a ativação plena da fábrica, sejam gerados até 500 empregos diretos e indiretos na região. Nos próximos 5 anos, a empresa prevê que o investimento no estado chegue a 100 milhões de reais. Mas tem um efeito também importante, que é de reforçar a reputação do estado na produção de maquinário agrícola. Além disso, a Mahindra é uma grande empresa indiana que atua também em outras áreas de tecnologia, o setor automotivo. Então, reforçar esse laço com a Mahindra, e é isso que eu conversava com o embaixador, com o CEO da empresa, é importante também para que a gente possa, quem sabe, no futuro, ser também olhado, observado para outros investimentos de outras áreas em que a empresa atua. Então, nós estamos muito felizes por ter viabilizado isso. O Fundopem, que é uma ferramenta que o governo do estado tem para incentivar investimentos, foi utilizado nesse caso e ajudou a viabilizar esse investimento. Foi aprovado no Fundopem, que é o incremento de ICMS, o ICMS incrementado ajuda a financiar, na verdade, a obra da ampliação da empresa. Então, estamos muito felizes de ter ajudado a viabilizar um investimento importante para o estado. E após denúncias, a Polícia Civil de Garopaba, em conjunto com a SIDASC, deflagrou uma operação para desarticular esquema de abate e comércio clandestinos de carne bovina. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em sítios e um comércio, resultando na apreensão de documentos e carne imprópria para o consumo. A carne será incinerada pela SIDASC e o responsável pelos locais vai responder por crime contra as relações de consumo, com pena de detenção de 2 a 5 anos ou multa. A vigilância sanitária também será acionada para tomar medidas cabíveis contra o estabelecimento comercial clandestino. Preso de forma preventiva desde janeiro do ano passado, o jogador Daniel Alves foi intimado a comparecer nesta quinta-feira ao tribunal que o julga por acusação de estupro. É provável que a juíza responsável pelo caso já leia a sentença. Acusado de estuprar uma mulher em um banheiro da Boate Sutton, na cidade de Barcelona, em dezembro de 2022, o jogador Daniel Alves foi intimado a comparecer ao Tribunal Superior de Justiça da Catalunha nesta quinta-feira. De acordo com vários jornais espanhóis, é provável que a juíza Isabel Delgado leia a sentença, que estava prevista para ser proferida somente no dia 7 de março. Por outro lado, pode ser que a Corte apenas se manifeste sobre o último pedido de liberdade condicional apresentado pelo atleta. O julgamento de Daniel Alves aconteceu entre os dias 5 e 7 de fevereiro, quando o jogador depôs.
O atleta chorou durante o depoimento, negou que tenha cometido agressão sexual e disse que a relação com a denunciante foi consensual, mas não convenceu a promotora que trabalha no caso. A defesa do brasileiro pediu liberdade condicional e a absolvição. Já o Ministério Público local requer 9 anos de prisão, enquanto a defesa da jovem espanhola que o acusa exige 12 anos de reclusão. E você vai ver a seguir. Lula recebe Blinken em Brasília. Chefe da diplomacia dos Estados Unidos cumpre agenda no Brasil. Bombeiros de Santa Catarina salvam mais de 3.000 vidas neste verão. Estado registra 42 mortes por afogamento, 35 em locais sem guarda-vidas. Depois do intervalo, nós voltamos já. Já pensou em estar em um lugar assim? É que visitar minha morada é viver um sonho acordado. E agora ficou mais fácil para ti me conhecer. Curta Garopaba na palma da sua mão. Mais que um aplicativo, um guia turístico de tudo o que você pode fazer aqui. Tem praias, trilhas e calendário de eventos. Além do turismo cultural com boas histórias. Uma verdadeira viagem pelas minhas memórias. Isso tudo sabendo se tá quente, se tá frio, com a previsão do tempo. E até notícias, informações do horário de ônibus e de telefones importantes. Baixe agora mesmo, monte seu roteiro e curta Garopaba na palma da sua mão. Venha conhecer a Elevato Garopaba. Você vai encontrar mais de 15 mil acabamentos para a obra ou reforma dos seus sonhos. Elevato. Sua casa, nossa causa. A Casa Azul é uma clínica de psicologia e neurodesenvolvimento infantil especializada em transtorno do espectro autista. Estamos preparados para atender você e sua família num ambiente lúdico e acolhedor. A Casa Azul está no centro de Garopaba. Procure por Casa Azul Garopaba no Instagram e venha nos conhecer. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Olá, estamos de volta. Agora são 8h13. 2 pessoas morreram no desabamento de uma ponte em construção no leste da Holanda. Outras 2 ficaram feridas. Uma ponte em construção desabou na cidade de Lorraine, no leste dos Países Baixos. Pelo menos 2 pessoas morreram e outras 2 ficaram feridas. Não temos ideia do que aconteceu, por isso a inspeção está fazendo todas as investigações que são necessárias. Estamos em choque. Planejamos essa rodovia por 20 anos, a construção por 5. Um dia, tudo começa a cair, matando 2 pessoas e ferindo outras 2. Estamos em choque. Uma repórter do jornal Stentor afirmou que os trabalhadores estavam levantando arcos na ponte quando o acidente ocorreu. Agricultores espanhóis voltaram a se reunir em Madrid nesta quarta-feira para protestar contra as imposições da União Europeia sobre o setor. Mais um dia de mobilização de agricultores e fazendeiros na Espanha. Centenas de trabalhadores se reuniram com tratores em Madrid para protestar contra o que consideram uma concorrência desleal de produtos de fora da União Europeia. Os preços que temos são uma ruína. Estamos vendendo as uvas no mesmo preço que nos anos 70. Apesar disso, o diesel e os fertilizantes, tudo aumentou de preço. Os manifestantes se concentraram ao amanhecer em várias localidades próximas à capital espanhola. Os trabalhadores pedem que os produtos importados tenham as mesmas condições impostas aos produtores espanhóis. Já são muitas coisas que estão nos sobrecarregando, asfixiando os agricultores, e aqui ninguém nos escuta. Os agricultores é que movem o país.
Agricultores e fazendeiros realizam atos de protesto desde o começo de fevereiro em todo o território espanhol. Pequim busca compradores para o C919, a aeronave recém-lançada pela fabricante Comac. O avião vai fazer voos diários na Feira Aeronáutica de Singapura. Essas imagens mostram o primeiro avião de passageiros de fabricação chinesa. Pequim apresentou a aeronave nesta semana no Salão Aeronáutico de Singapura, onde o governo busca compradores. O modelo C919 da fabricante Comac é um potencial competidor do A320 da europeia Airbus e do 737 MAX da americana Boeing, que vive uma crise devido a questionamentos de segurança. O avião realizou no domingo o primeiro voo fora da China e vai fazer viagens diárias nos 6 dias da feira de Singapura. A aeronave voa comercialmente na China desde o ano passado, ainda que não tenha compradores fora do país. O primeiro pedido do modelo foi para a chinesa Tibet Airlines, que assinou um contrato para a compra de 40 unidades. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, chegou nesta quarta-feira ao encontro dos chanceleres do G20, que acontece no Rio de Janeiro. As reuniões devem se concentrar na guerra entre a Rússia e a Ucrânia e no conflito entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. A capital fluminense é a última parada de um giro do mais alto diplomata russo pela América Latina, depois de reuniões em Cuba e na Venezuela. O Ministério Russo das Relações Exteriores afirmou que Lavrov vai participar de diversos encontros bilaterais para esclarecer a posição da Rússia sobre os problemas globais e as medidas que precisam ser tomadas para resolvê-los. O Brasil assumiu em dezembro a presidência temporária do G20, que deve concentrar as discussões na guerra da Rússia contra a Ucrânia e no conflito entre Israel e Hamas na faixa de Gaza. E o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, foi recebido nesta quarta-feira pelo presidente Lula em Brasília. O encontro no Palácio do Planalto durou menos de 45 minutos e terminou sem declarações à imprensa. No início da reunião, Lula e Blinken conversaram rapidamente sobre as eleições presidenciais dos Estados Unidos, que vão acontecer em novembro. A expectativa era de alguma tensão depois das declarações de Lula, que comparou as ações do exército de Israel ao extermínio dos judeus pelos nazistas, o que gerou uma reação muito forte do governo. Lula foi declarado persona não grata no país e a conta oficial do governo no Twitter chegou a acusar o brasileiro de negar o Holocausto, o que não aconteceu nas declarações do último domingo. Depois do encontro com Lula em Brasília, Blinken viajou para o Rio de Janeiro para participar da reunião de ministros das Relações Exteriores do G20. E o Senado Federal aprovou o fim da saidinha de presos. A proposta recebeu 62 votos favoráveis e 2 contra. Essas saidinhas são chamados os períodos quando os presos com bom comportamento são liberados para passar datas comemorativas com as famílias. O texto agora segue para análise do presidente Lula, que pode vetar ou sancionar a lei. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está aqui comigo. A gente pergunta qual será a decisão do presidente afinal, hein, Tiago? Boa noite para você, bem-vindo. Eu acredito que ele vai contra a decisão do Senado e certamente também contra a decisão dos deputados, que ainda vão precisar de mais uma votação, porque, como a gente sabe, houve alteração na legislação. Quando há alteração lá no Senado que passou pela Câmara, tem que voltar para dar o aval, né? Boa noite para você e para toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Já é praticamente certo, né, que o presidente Lula vetará o fim da saidinha, caso aprovado lá na Câmara, como eu falei. O Planalto, os especialistas em segurança e até o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, avaliam que o projeto prejudica a ressocialização de presos e aumenta a tensão nas penitenciárias. Dá para acreditar? Pois é. Segundo se comenta nos bastidores lá de Brasília, a ideia do Executivo até mesmo do Pacheco, é após o veto apresentar um outro projeto
tornando mais rígidas as normas do benefício, proibindo, por exemplo, que seja estendido essa saidinha a líderes de facções criminosas. Ué, mas esses já não deveriam ter essa proibição? Não entendi essa argumentação. É inacreditável a gente acreditar que deputados e senadores se debruçam sobre um tema tão importante como esse, esperando o veto aí do presidente para agora, depois, no futuro, discutir novamente. Quanto custa a hora de um parlamentar? Quem está pagando essa conta? É nós, obviamente. E as famílias das inúmeras vítimas desses assassinos das saidinhas? Quem está amparando eles? Qual resposta nós, enquanto sociedade, damos para essas famílias? Eu gostei até do discurso do senador Fabiano Cantarato, que é líder do PT no Senado, que já foi delegado de polícia. Ele destacou os inúmeros benefícios que os criminosos já têm na legislação atual. Ele cita, inclusive, qual a desculpa o Estado dará para uma família que teve uma vida de um filho ceifada e interrompida, e onde um acusado por homicídio doloso, condenado por mais ou menos aí entre 10 e 9 anos de reclusão, que já é pouco tempo, não ficará nem 3 anos detido. O que se fala para uma mãe dessa, para um pai desse? Enquanto isso, segundo a Fundação Getúlio Vargas, nós, o Brasil, gastamos 80 bilhões de dólares, não é reais, no combate à criminalidade. Criminalidade essa que parece estar crescendo, tendo em vista a impunidade que impera nesse país e os assustadores dados que revelam que o crime está se expandindo e se infiltrando nas instituições do país. É isso mesmo que você ouviu. Vocês lembram a dama do tráfico, que eu falei aqui ano passado? Mulher do líder do Comando Vermelho, que circulava pelas salas de Brasília dos direitos humanos, criticando o tratamento dos criminosos nos presídios nacionais, inclusive nos de segurança máxima. Presídios esses que nós tivemos agora 2 presos que estão por aí, ainda não foram capturados. Inclusive os 2 têm relação com o Comando Vermelho. É difícil a gente engolir essa, né? O Senado mostra o poder que tem com 62 votos, apenas 2 votos contrários, né? O próprio presidente da casa desrespeita os seus colegas, já insinua que o presidente Lula vai vetar e tem o apoio dele. Com qual argumento, com qual justificativa, que deveria abonar o voto da casa, da maioria, né? Numa possível aí rediscussão do projeto, é inadmissível, né? A gente acreditar que vamos viver nesse ping-pong enquanto que é consumada, a opinião pública é toda a favor, assim como os deputados e os senadores. Os deputados vão continuar com o mesmo voto que tiveram, porque as alterações foram pequenas, apenas é uma questão protocolar que tem que voltar. Então, aí a gente não entende essa briga ferrenha entre os poderes, né? E Lula já deveria, né, já publicamente dizer que se é o bem, né, da sociedade e é a decisão da maioria da população e dos nossos representantes que estão lá, que pelo menos devem ser os senadores e deputados, deve aprovar, sancionar essa alteração na legislação brasileira. É isso aí, Tiago. Muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Boa noite a você e a toda a nossa audiência. Boa noite. Obrigada. A autoescola em Balneário Camboriú é fechada por fraudes em processos de habilitação. Pois é, o Detran de Santa Catarina cassou a credencial do Centro de Formação de Condutores Guia Limitada, em Balneário Camboriú, após a comprovação de fraudes em processos de habilitação. Foram constatadas fraudes como confecção de comprovantes de residência falsos e assinaturas falsas de candidatos e do examinador de trânsito em documentos. A Corregedoria Geral do Detran continua investigando
outros casos semelhantes. Os alunos do CFC não serão prejudicados e podem transferir os seus processos para outro centro de formação de condutores. Caso o prejuízo seja financeiro, os clientes da autoescola foram orientados a procurar o Detran. A diretora-geral e também o instrutor de trânsito da autoescola também tiveram suas licenças cassadas. O mínimo, né? E o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina divulgou o balanço de ocorrências e ações realizadas nesta temporada de verão no estado. A quantidade de pessoas afogadas reforça a importância de não tomar banho em áreas sem a presença de guarda-vidas. Com a passagem do período de carnaval e com a redução no número de turistas no litoral catarinense, o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina encerrou a temporada de verão com mais de 3.200 pessoas salvas. Foi um banhista salvo a cada 15 minutos nas praias do estado. Para o comando do órgão, as ações de prevenção realizadas desde dezembro contribuíram para a prevenção de acidentes. Nosso modo de trabalho nas praias do estado de Santa Catarina é realmente trabalhar com prevenção, evitar que o banhista se coloque em situação de risco. E por conta desse modo de trabalho, nosso modus operandi, nós estamos conseguindo que mesmo com o aumento do risco de afogamento, uma presença maior de banhistas no mar, uma temperatura mais quente que leva as pessoas a permanecer mais tempo dentro da água, mesmo com todos esses fatores desfavoráveis, o número de afogamentos não aumentou. Segundo o Corpo de Bombeiros, as condições climáticas contribuíram para o número de ocorrências. Mesmo assim, não foi registrado aumento no número de afogamentos. Nesta temporada, 42 pessoas morreram afogadas, um a menos do que o ano passado. Destas mortes, 23 ocorreram em água doce, em locais sem a presença dos guarda-vidas. Já das 19 pessoas que se afogaram no mar, 12 delas estavam em áreas desprotegidas pelos bombeiros. A corporação, em que pese o estado ter recebido um aporte grande de turismo, comparado o número de turistas do ano passado com esse ano, houve um crescimento de em torno de 75%. Tivemos condições climáticas desfavoráveis, muito calor, mar ruim, e mesmo assim os números demonstram que a corporação atuou bem e manteve as nossas praias seguras durante todo o verão. Durante esta temporada, foram registrados mais de 41 mil atendimentos por conta de lesões com água-viva no litoral catarinense, um aumento de quase 75%. Além disso, apesar das campanhas de prevenção com as pulseiras disponíveis gratuitamente nos postos guarda-vidas, cresceu mais de 20% o número de crianças perdidas. Foram mais de 3 mil pequenos que se perderam nas praias e retornaram à companhia dos seus responsáveis graças ao trabalho dos guarda-vidas. A alta temporada da Estação Verão encerrou-se agora no dia 18 de fevereiro, mas o serviço de salvamento aquático ele continua na pós-temporada agora, com uma presença forte, mais de 300 postos guarda-vidas ativos ainda no estado de Santa Catarina até o dia 31 de março. E após o dia 31 de março, o serviço de salvamento aquático ele também permanece em algumas praias do estado de Santa Catarina, notadamente Balneário Camboriú e Joaquina, que são praias bastante conhecidas, mantém o serviço o ano inteiro, todos os dias do ano, para que nós possamos oferecer sempre uma opção de banho seguro para quem visita Santa Catarina e quer conhecer o nosso mar. E o governo do Rio de Janeiro decretou nesta quarta-feira epidemia de dengue em todo o território fluminense. São mais de 49 mil casos confirmados no estado. De acordo com o governador Cláudio Castro, a medida agiliza a compra de insumos e diminui a burocracia para atender necessidades imediatas. Também foi anunciada a criação do Observatório Dengue RJ, com uma equipe dedicada a monitorar, a apoiar e dar respostas rápidas às emergências relacionadas à doença nos 92 municípios do estado. Ao todo, foram registradas 4 mortes pela doença neste ano no Rio de Janeiro. O Distrito Federal é a unidade da federação com maior número de mortes causadas pela dengue. Foram 38 mortes contabilizadas, conforme o ranking do Ministério da Saúde. E assim, a gente encerra o Pix News desta quarta-feira. Mais notícias você confere no nosso site pixtv.com.br. Siga também nossas redes sociais, o endereço é @pixtvhd. Na sequência, você fica com o programa Lugares do Sul. E a gente se encontra amanhã, a partir das 8 da noite, ao vivo no horário de Brasília. Até lá! Pix TV é conteúdo todo dia.